Fala galera do canal Jamil Borges, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo aqui a gente continua o assunto critérios de divisibilidade. Então vamos falar da divisibilidade por 3. O número natural é divisível por 3 somente quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Os números de 2 dígitos. O número de um dígito, a gente sabe que são os múltiplos de 3, são divisíveis por 3. Se um número é múltiplo do outro, ele também vai ser divisível, porque 3 vezes 1 é 3. Então, 3 é múltiplo de 3. Mas eu também posso dividir 3 por 3, que vai dar 1. 9, ele é um múltiplo de 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. Agora, 12. 12 tem 2 algarismos. Se eu somar 1 mais 2, dá 3. 1 mais 2 dá 3. Então, isso significa que ele é divisível por 3. Aí a gente vem aqui, 16. 1 mais 6 dá 7. 7 é divisível por 3? Não, então o 16 não cabe. Se eu pegar 15, 1 mais 5 é igual a 6. 6 é divisível por 3? Sim, porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, se você pegar aqui, 123. 123 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. 6 é divisível por 3. Então, o 123 é um número divisível por 3. Então, essa é a regrinha da divisibilidade por 3. O número natural é divisível por 3 somente quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Ou o número em si for um múltiplo de 3, se ele não tiver 2 algarismos, número de um algarismo, é claro. Divisibilidade por 6. O número natural é divisível por 6 somente quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser dividido por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Por exemplo, 6. O 6, ele é múltiplo de 2, porque 2 vezes 3 é 6. E ele é múltiplo de 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, 6, ele é então, por isso que o número que é para ser divisível por 6 tem de ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 12. 12 é par, então eu posso dividir por 2. Mas aqui, 1 mais 2, 3. A soma deu 3, eu posso dividir por 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, 12 pode ser dividido por 6. Por exemplo, vamos pegar outro número. 42. O 42 é divisível por 6? Sim, por quê? Ele é um múltiplo de 6. A gente, quem sabe tabuada, já sabe disso, então vai saber. Mas, seguindo esses critérios, ele é um número par, termina em 2. Então, eu posso dividir por 2. Se eu somar 4 mais 2, dá 6. Então, ele é divisível por 3. Então, ele também é divisível por 6. Então, você vai observar isso. Tá, pessoal? Quando você for divisibilidade por 6, o número eu tenho que dividir ele por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele, por exemplo, 40. 40 é um número par, então ele é dividido por 2. Mas ele é divisível por 3? Não, porque 4 mais 0 é 4. 4 não é divisível por 3, então não segue a regra. 15. 15 é um número dividido, que é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 dá 5. Mas eu posso dividir por 2? Não, porque ele não é par. Então, ele não se encaixa. Então, ele não pode ser divisível por 6. Para ser divisível por 6, tem de ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Valeu, obrigadinho. Daqui a pouco, em outro momento, a gente volta com um vídeo sobre mais critérios de divisibilidade. Falou?